O cérebro humano é como aquele computador que você tem em casa, mas com uma pequena diferença. Ele raramente trava, na maioria das vezes, pelo menos. Embora a ciência tenha decifrado muitos dos seus mistérios, esse órgão ainda é cheio de surpresas. Sabia que o cérebro, apesar de ser o chefe das sensações, não sente dor? É verdade, ele controla tudo, menos a própria dor. Então, por que sentimos dor de cabeça? A resposta está nos vizinhos do cérebro, como vasos sanguíneos e músculos ao redor, que são bem mais sensíveis do que gostaríamos. Quando algo não está certo, eles enviam sinais de dor para o cérebro, que prontamente te avisa que tem algo errado. Assim, o cérebro não sente dor, mas garante que você sinta. Agora, imagine só, o cérebro é o verdadeiro atleta do corpo. Enquanto você dorme, ele continua correndo uma maratona de pensamentos e processamentos. Se fosse um funcionário, com certeza seria o tipo que leva o trabalho para casa. E durante o sono, ele faz a limpeza geral, jogando fora as tralhas mentais que não precisa mais, como se estivesse organizando uma festa de faxina noturna. O cérebro sabe como se manter ocupado, até quando você acha que está descansando. O que dizer sobre a quantidade de informações que ele pode armazenar? Se fosse possível gravar tudo que você aprende ao longo da vida, seriam cerca de 2,5 petabytes de memória, ou seja, o equivalente a 3 milhões de horas de programas de TV. Imagina maratonar todas as séries do mundo e ainda ter espaço para lembrar onde guardou as chaves. Parece que ele está sempre pronto para te surpreender, mas, às vezes, também gosta de pregar umas peças. Sabe aquela sensação de déjà vu, quando você tem certeza de que já viveu aquele momento antes? É só o cérebro brincando com suas memórias, como quem dá um nó no próprio cadarço. Ele pega um fragmento de uma memória antiga, mistura com o presente, e pronto, você tem a ilusão de que já passou por aquilo. E isso não para por aí. O cérebro adora criar ilusões, como quando você sente o celular vibrar no bolso, mas ele nem está lá. Ou quando você vê formas em nuvens. É como se o cérebro fosse um artista cheio de criatividade, interpretando as coisas do seu jeito, mesmo que às vezes exagere. E a velocidade com que ele processa informações, impressionante. Pode parecer que demora uma eternidade para tomar decisões difíceis, mas, na verdade, o cérebro processa a maioria das informações em milissegundos. Por isso, quando você encosta a mão em algo quente, ela já se afastou antes mesmo de você perceber o que aconteceu. Como se tivesse superpoderes, o cérebro age antes de qualquer raciocínio. Claro, ele também é ótimo em te fazer lembrar da resposta perfeita para uma discussão horas depois que ela terminou. Mas o mais intrigante é que, mesmo sendo tão poderoso, o cérebro às vezes falha nas tarefas mais simples. Como quando você entra em um cômodo e esquece o que foi fazer ali. Esse supercomputador de carne às vezes dá uma pausa para um café, deixando você se perguntando o que estava prestes a fazer. E as famosas trollagens do cérebro não param por aí. Já ouviu falar do efeito placebo? Só de acreditar que uma pílula de açúcar vai te curar, o cérebro já começa a fazer um trabalho psicológico no seu corpo, mostrando como ele é bom em manipular até a própria realidade. E o foco? Essa é outra pegadinha interessante do cérebro. Embora muitas pessoas se orgulhem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a verdade é que o cérebro não é lá tão bom nisso. Ele é como um daqueles equilibristas de circo. Pode até parecer que está fazendo várias coisas de uma vez, mas, na realidade, ele só está alternando foco entre uma tarefa e outra rapidamente. Isso porque o cérebro é projetado para se concentrar em uma coisa de cada vez, algo chamado de atenção seletiva. Quando tentamos focar em mais de uma coisa simultaneamente, o cérebro acaba se sobrecarregando e, no fim, nenhuma das tarefas recebe a atenção que merece. É por isso que, ao tentar responder mensagens enquanto assiste um filme, você pode acabar perdendo uma cena crucial ou enviando uma resposta confusa. Os vícios são outro truque interessante que o cérebro apronta. Imagine que o cérebro tem um sistema de recompensas interno que funciona como um daqueles joguinhos de pegue o prêmio nos parques de diversão. Sempre que você faz algo que ele gosta, como comer um pedaço de chocolate, ouvir sua música favorita, ou até ver aquela notificação no celular, ele libera dopamina, uma substância química que faz você se sentir bem, quase como se tivesse ganhado uma pequena recompensa. O problema é que o cérebro adora repetir o que dá prazer, e é aí que os vícios entram na jogada. Quando você faz algo que libera muita dopamina, o cérebro pensa, isso foi ótimo, vamos fazer de novo.
E cada vez que você repete a ação, o cérebro começa a criar um caminho neural, um atalho, que faz com que você queira repetir o comportamento cada vez mais. É por isso que, com o tempo, você pode acabar se viciando em coisas como doces, redes sociais, jogos ou até substâncias como álcool. Mas o cérebro não é bobo, ele também se acostuma com as doses de dopamina. Com o tempo, a mesma quantidade não causa mais o mesmo efeito, e você começa a precisar de mais e mais daquilo que te dava prazer para sentir o mesmo nível de satisfação. É como se o cérebro fosse um cliente exigente que, depois de um tempo, quer um show mais elaborado para aplaudir. E é aí que os vícios podem se tornar um problema, porque o cérebro começa a priorizar essas recompensas acima de outras atividades que também são importantes. Curiosamente, os vícios não são apenas sobre substâncias ou hábitos óbvios, como fumar ou beber. Eles podem se manifestar em comportamentos cotidianos, como checar o celular constantemente ou comer compulsivamente. Tudo isso acontece porque o cérebro está sempre à procura de um pouco mais de dopamina. Ao mesmo tempo, ele é astuto o suficiente para criar justificativas. Eu só vou dar mais uma olhadinha, é só um pedacinho a mais. E quando você se dá conta, está preso num ciclo difícil de quebrar. Mas, apesar de tudo isso, o cérebro também tem a capacidade de se reprogramar, o que é uma boa notícia para quem está tentando superar um vício. O cérebro humano é uma verdadeira caixinha de surpresas, sempre operando em alta velocidade, mas com algumas peculiaridades que fazem você se perguntar: o que ele está pensando? E a verdade é que o cérebro pensa muito, talvez até demais. Por exemplo, já percebeu como ele parece ter uma paranoia interna de que está sendo julgado o tempo todo? Isso acontece porque, ao longo da evolução, nossos ancestrais que eram bons em se adaptar ao grupo social tinham mais chances de sobreviver. Então, o cérebro desenvolveu um radar de será que estão me observando, sempre preocupado com a opinião alheia. É como se ele tivesse um narrador interno analisando todas as suas ações e as possíveis reações das outras pessoas. Essa paranoia de ser observado está muito ligada ao medo de críticas. Quando o cérebro percebe que pode ser criticado, ele ativa seu alarme de defesa, a famosa ansiedade. Isso é uma resposta evolutiva, porque em tempos antigos, ser rejeitado pelo grupo podia significar o fim da linha. Por isso, o cérebro ainda age como se uma crítica pudesse ser uma questão de vida ou morte, ativando o sistema de luta ou fuga. Então, quando você começa a suar frio só de pensar em falar em público ou postar algo nas redes sociais, é só o cérebro dizendo: ei, cuidado, eles podem não gostar. E o que acontece quando a crítica realmente chega? Bem, o cérebro lida com isso de maneiras variadas. Para alguns, ele entra em modo defensivo, buscando desculpas ou justificativas, tudo para proteger o ego. Em outros casos, ele pode se encolher, processando a crítica de maneira negativa e reforçando inseguranças já existentes. Isso porque o cérebro é mestre em criar narrativas, e quando ele ouve algo negativo, pode acabar transformando aquilo em um monstro maior do que realmente é. Mas nem tudo é pânico e desespero. Com o tempo e a prática, o cérebro pode aprender a lidar melhor com críticas, entendendo que elas não são um ataque pessoal, mas sim uma oportunidade de crescimento. Agora, quando o assunto é procrastinação, o cérebro mostra que também sabe ser esperto e um pouco preguiçoso. A procrastinação é o jeito que o cérebro tem de evitar tarefas que considera chatas, difíceis ou assustadoras. Quando se depara com uma tarefa dessas, o cérebro simplesmente busca algo mais prazeroso para fazer no momento, como ver vídeos engraçados ou dar uma espiada nas redes sociais. Tudo isso para evitar o desconforto da tarefa principal. E quanto mais se adia a tarefa, mais o cérebro se acostuma a adiar, criando um ciclo difícil de quebrar. Procrastinação é basicamente o cérebro dizendo: por que fazer agora o que posso adiar para depois? Por outro lado, o cérebro reage de uma forma muito diferente quando recebe elogios. Quando você é elogiado, o cérebro libera uma onda de dopamina. Essa dose de dopamina dá uma sensação de prazer e satisfação, como se o cérebro estivesse se aconchegando em um cobertor quentinho. E depois desse pico de prazer, o cérebro realmente relaxa. É por isso que os elogios são tão poderosos. Eles literalmente fazem o cérebro se sentir bem consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Além disso, o cérebro é um mestre em criar histórias e teorias, principalmente quando se sente ansioso. A ansiedade é o cérebro se preparando para o que ele considera ser uma possível ameaça. Mesmo que a ameaça não seja real, como um exame importante ou um encontro,
o cérebro começa a criar cenários e preocupações para te proteger do pior. Isso pode fazer com que a pessoa fique em alerta máximo, incapaz de relaxar, sempre se preparando para um perigo imaginário. E claro, quanto mais se pensa no problema, mais o cérebro alimenta essa ansiedade. O cérebro humano tem uma maneira fascinante de interpretar o que é belo e o que não é, e isso envolve uma mistura de biologia, experiências pessoais, cultura e até mesmo evolução. Quando você olha para algo e o acha bonito, o cérebro está fazendo uma avaliação rápida e complexa, baseada em padrões, simetria, proporção e uma série de outras pistas visuais que ele aprendeu ao longo do tempo. Um dos primeiros fatores que o cérebro considera ao determinar a beleza é a simetria. Vários estudos mostram que, de modo geral, as pessoas tendem a achar rostos e objetos simétricos mais atraentes. Isso provavelmente tem raízes evolutivas. Em um ambiente natural, a simetria pode ser um sinal de saúde e boa genética. O cérebro está constantemente fazendo julgamentos rápidos, baseados em tudo isso. Quando você se olha no espelho, o cérebro embarca em um processo fascinante de reconhecimento e interpretação. Esse processo envolve várias partes do cérebro trabalhando em conjunto para perceber que a imagem refletida é você mesmo e não outra pessoa. Tudo começa nos olhos, que captam a imagem refletida e enviam essa informação ao córtex visual, localizado na parte posterior do cérebro. O córtex visual processa as informações visuais básicas, como forma, cores e movimentos, e as organiza em uma imagem coerente. A próxima etapa envolve o córtex fusiforme, uma área do cérebro especializada em reconhecer faces. Esta região é altamente treinada para distinguir entre diferentes rostos, e é ela que permite que você reconheça que a face no espelho é a sua própria. Esse reconhecimento não é automático, ele é aprendido ao longo do tempo. Bebês, por exemplo, levam alguns meses para entender que o reflexo no espelho é deles mesmos. Quando o cérebro reconhece a própria imagem, ele também ativa a ínsula e o córtex cingulado anterior, áreas associadas à autoconsciência e à avaliação de emoções. Essas regiões ajudam você a se avaliar no espelho, se está com uma expressão feliz, triste, ou se há algo que precisa ser ajustado. Agora falando sobre as emoções, são como o idioma nativo do cérebro, uma linguagem que ele usa para comunicar tudo o que sente, pensa e percebe sobre o mundo ao seu redor. Elas são geradas por uma combinação de fatores biológicos, neurológicos e psicológicos, e têm um impacto profundo em como você reage e se comporta em diferentes situações. Tudo começa no sistema límbico, uma das partes mais antigas do cérebro em termos evolutivos. Esse sistema é o centro de comando das emoções e inclui estruturas como a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo. A amígdala, por exemplo, é crucial para detectar ameaças e desencadear respostas emocionais como medo e raiva. Quando você sente medo, é a amígdala que está em alta, dizendo ao corpo para se preparar para a ação, seja lutar, fugir ou congelar. O hipotálamo, por sua vez, regula a resposta do corpo ao estresse, liberando hormônios como cortisol e adrenalina, que preparam o corpo para lidar com o que quer que esteja causando essa emoção intensa. Já o hipocampo ajuda a armazenar memórias emocionais, o que explica por que certas situações ou lugares podem desencadear emoções específicas, mesmo que você não perceba conscientemente o motivo. As emoções, no entanto, não surgem isoladamente. Elas estão profundamente ligadas a pensamentos e comportamentos. Por exemplo, se você está em uma situação onde sente ansiedade, essa emoção pode gerar uma série de pensamentos negativos, que, por sua vez, podem levar a comportamentos como evitar a situação ou buscar formas de se acalmar. Isso cria um ciclo onde a emoção alimenta os pensamentos, que então reforçam a emoção, e assim por diante. Mas as emoções não são apenas reações automáticas. Elas também têm um componente cognitivo, que envolve a interpretação e a avaliação das situações. Imagine que você recebe um elogio no trabalho. A princípio, você sente alegria, uma resposta emocional básica. Mas então seu cérebro começa a processar essa experiência, e você pode começar a pensar: estou fazendo um bom trabalho ou eles realmente apreciam meu esforço. Essas avaliações cognitivas podem intensificar a emoção positiva, fazendo você se sentir ainda melhor. Da mesma forma, emoções como tristeza ou raiva podem ser amplificadas por pensamentos negativos. E essas foram algumas curiosidades incríveis sobre o cérebro. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.